a fazer coisas fora do comum e que vai fatalmente prejudicar a obra de Deus. Em primeira instância, o chamado, ele vale muito mais do que o ministério. No chamado, eu tenho o subsídio para pregar. No chamado, eu tenho um subsídio para evangelizar, para ser um canal de bênção na igreja. No ministério, eu só tenho que dar, eu só tenho que trabalhar, eu só tenho, é onde eu me estresso. Todos os homens que caíram em pecado, todos os grandes e pequenos que foram pecados, eles nunca caíram em pecado no chamado, eles sempre caem em pecado no ministério, porque o ministério é um local de perigo. O ministério é um local que você está totalmente exposto ao ataque do diabo. Quando você fala assim, eu fui chamado para o ministério, essa é uma frase que ela está totalmente errada. Não há na Bíblia nenhum texto que fala que Deus enviou, Deus chamou para o ministério. Deus chama para si. Agora, a frase correta é, e me envia para o ministério. Você não é chamado para o ministério, você é enviado para o ministério. O ministério é uma missão. Vamos colocar a condição de um exército no campo. Então tem lá o que? O comando geral, onde fica o general com o mapa. Hoje é tudo computadorizado, mas antigamente era um mapa. Eles colocavam as posições dos exércitos e ele dava uma ordem aqui, chamava os chefes, né, os oficiais, dava uma ordem. Então eles iam ao campo, batalhavam e voltavam. Sabe qual é o problema do exército de Cristo? A gente vai ao campo e fica lá e não volta para a base, não volta para o chamado. Aqui no chamado eu tenho suprimento, aqui no ministério eu tenho o que dar. Aqui no chamado eu tenho palavra de Deus, aqui no ministério eu tenho que dar palavra aos homens. Aqui no chamado eu tenho o conforto de Deus, aqui no ministério eu tenho que confortar as pessoas. Aqui no chamado o diabo não se atreve a chegar, aqui no ministério o diabo lhe bota a cara para te arrebentar. Aqui no chamado eu tenho desígnio, eu tenho a missão, eu tenho o roteiro da minha vida que tem que fazer. Aqui no ministério eu tenho que palmilhar sozinho, eu tenho que fazer as coisas sozinho, eu tenho que lutar sozinho. Aqui no chamado eu tenho refrigério, aqui no ministério eu tenho preocupação. Aqui no chamado eu tenho acalento de Deus, aqui no ministério eu tenho estresse. Então, o ministério é um lugar perigoso, eu não posso ficar lá. E é interesse do diabo que eu fique só no ministério, que eu não volte para o chamado, porque quando eu volto para o chamado, eu começo a me reabastecer. E o diabo não bota as caras aqui, porque ele tem medo. A diferença básica entre os dois é que Deus está me alimentando, no outro eu alimento o povo. Nós confundimos, nós misturamos ministério com chamado, e não conseguimos cristalizar essa diferença, colocamos em perigo o nosso ministério, colocamos em perigo a nossa missão, colocamos em perigo a nossa própria vida e da família, por não entender essas duas coisas. Eu estive pregando numa convenção da Assembleia de Deus sobre esse tema. Na verdade isso aqui é coisa para 4 horas de ensino, que eu não comecei ainda, estou fazendo introdução, mas eu vou entrar ainda, calma aí, eu vou entrar bem profundo nesse negócio aqui. Então veja bem, eu estava pregando essa convenção, eu não estava sabendo que estava havendo um problema muito sério de racha naquela convenção, racha grande. Eu não sabia de nada, vim pregar essa palavra, simplesmente pregar a palavra. Falei sobre o chamado ministério. Quando eu terminei, houve perdão, os pastores se levantavam, e aí o pastor, que era um líder lá, presidente, uma coisa assim, falou: irmãos, eu não entendia isso aqui, ó. Eu fazia confusão de chamar de ministério, por isso está essa confusão entre nós aqui. Vamos resolver agora. Vamos todo mundo fazer o seguinte, vamos suspender todas as liminares, todas as posições aí, vamos todo mundo para o chamado agora. Vamos gastar um tempo no chamado, para depois resolver as coisas do ministério. Quando você coloca o chamado dentro do ministério, você está fazendo com que a sua vida ministerial, a sua familiar, até profissional, fique em perigo. Porque são dois lugares totalmente diferentes. Olha que interessante. Quando Jesus, olha, isso aqui é interessante. Agora eu vou começar a entrar profundo. Jesus, ele foi interrogado pelos discípulos. Ele disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que o Senhor ora? Essa pergunta aí, ela, se fosse nosso dia, ela está sem nexo. Ela não tem porquê. Não, doesn't make sense. Por quê? Porque a pergunta não seria essa. A pergunta seria: Jesus, qual é o truque de você levantar os mortos?
faz para... Porque hoje a pergunta do mercado é isso. Como é que você faz? Qual que é o truque? Veja essas livrarias cheias de folhas empresariais mostrando o segredo de fazer as coisas no mercado, não é isso? Qual é o segredo do mercado? Como é que você fez? Como é que você faz? Essa é a pergunta do momento. Aquela pergunta é estranha. Não está estranha. Era a pergunta correta. Sabe por quê? Porque os discípulos percebiam que logo depois de um longo momento de oração, Jesus saía fazendo milagres. Toda vez que Cristo passava um bom tempo orando, ele reproduzia milagres no ministério. Agora, veja que interessante. Jesus passava 8 horas em oração e 3 segundos com a enfermidade. Sai, veja, ande. Nós hoje passamos 3 minutos na oração e 8 horas com a enfermidade. Tem uma coisa errada? E se for demônio, é mais tempo ainda. É mais tempo ainda. Há alguma coisa errada aí? Ou os valores estão trocados? Porque nós estamos colocando 3 minutos no ministério, no chamado, e gastando 8 no ministério. Quando você gasta tempo suficiente na chamada, você gasta menos tempo no ministério. Quando você gasta mais tempo na chamada, você se debate menos no ministério. Quando você gasta mais tempo na chamada, você tem mais resposta no ministério. Jesus orava 8 horas e gastava 3 segundos com o problema. Jesus não veio para lidar com problemas. Ele veio para resolver problemas. Amém. Ele disse, dá-lhe voz de comer. Vai lá, resolve. Você veio para resolver o problema. Você não veio para ficar lidando com o ministério. Lidando com o problema. Você não é juiz, não é advogado, você não é conselheiro da prefeitura. Você não é auditor. Você é para resolver problemas. É para chegar e dar uma ordem. Sai, seja abençoado, veja, ande, receba, aleluia. Glória. É para isso que fomos chamados. Aleluia. O diabo quer a gente negociando no mercado. Porque no negócio ele pode ganhar da gente. Se o cara é melhor que você no negócio, não foi isso que ele tentou fazer com Cristo lá, ele fez lá com Eva, ele negociou com Eva. Adão não estava ali naquele momento. Eva estava fora do chamado, Eva estava no ministério. Porque o diabo negocia no ministério, não no chamado. Ele não chega aqui, irmãos, ele não chega nem perto. Ele não chega nem na porta, ele nem de longe ele olha, ele tem medo quando você está no chamado. Agora no ministério ele chega com toda a força, que é aqui que ele te rebenta. É aqui que ele te estressa, aqui que ele te cansa. Ele põe aquelas pessoas do teu lado para te arrebentar, para te tirar sua distração. Qual foi a técnica que ele usou com Eva? Distração. Não, vem cá, olha aqui, não é bem assim não, aquela fruta lá e tal, olha, pensa bem comigo, ele vai negociando, ele te arrebenta. Quando você negocia no ministério, o ministério não é para negociar, é para chegar e para resolver. É para chegar e para fazer o que Deus mandou. Porque o general está aqui, ele falou, manda a bala lá, eu tenho que mandar a bala lá. Eu tenho que chegar e falar, eu atiro ou não atiro? Como é que eu vou fazer? Olha, vai doer, tá? Não, é para você chegar e pá, na guerra, né? O ministério é assim. Nossos problemas, nós temos muitos pastores negociadores, pastores mercadores, pastores de mercado, pastores que estão, seu bispo, eu estou falando assim, eu não conheço a realidade de Portugal, então eu posso falar à vontade. Mas no Brasil, pelo menos, pastores que estão no mercado para negociar. E Jesus não vem negociar com ninguém. Ele veio dizer assim, o reino de Deus está em vós. Arrependido vai chegar no reino de Deus. A mensagem era dura, era declarada. Não tinha negócio com ele. Mas quando você não tem o princípio da chamada, você fica tudo aqui. Olha aqui um pouquinho, fica aqui um pouquinho, mas não acontece o que tinha que acontecer. Vou dar um exemplo aqui mais claro.